Olá pessoal, tudo bem? Vamos com mais um vídeo. Depois de toda essa ressaca, né, que aconteceu aí com o Sérgio Moro, a gente vai analisando aí algumas consequências, né, tudo que aconteceu. Bom, essa ideia, né, de que a esfera jurídica, né, ela é uma esfera técnica pura, sem ideologia, essa é uma ideia falsa, né, é uma falácia. Por quê? A ideologia ela é uma construção racional, né? Muitas vezes até racional do que muitas filosofias, né? Existe aí uma necessidade de uma discussão ideológica até para chegar num certo consenso para criar determinada lei, por exemplo, né? E o professor Olavo ele fala disso, ele explica em uma antiga postagem no Facebook, ele explica da seguinte forma, né? Muitos membros da equipe do presidente Bolsonaro, entre os quais o nosso ministro da Justiça, Sérgio Moro, ex-ministro, né? Parecem aceitar por hábito ou crença a máxima de que a lei é superior à ideologia. É uma ideia errada no seu conteúdo e perigosa nas consequências da sua aplicação prática, né? Toda lei constitucional, civil, penal é necessariamente e, quase por definição, a cristalização institucional de um sistema ideológico pré-existente e, por meio dela, se consolida em autoridade reguladora de toda a vida social. Então, foi o que o professor Olavo colocou. Então, ou seja, a esfera jurídica, ela não é, na prática, ela não é técnica, né, necessariamente ou exclusivamente técnica, né, melhor dizendo. Ela tem aí a ideologia por trás, né? E se nós pegarmos aí, por exemplo, a OAB ela é um antro de esquerdistas, né? As universidades, os cursos de direito são verdadeiros antros de militância esquerdista. Claro que existem as exceções, mas de modo geral, o que esses cursos de direito fazem hoje é justamente criar esses militantes, né, voltados aí para as ideologias da esquerda, né? Então essa questão política do Moro, né, toda essa o que o pessoal fala muito, né, que toda essa questão do Moro foi muito pensado, tudo que ele disse, né, as conversas no WhatsApp e tal, de que tudo isso já havia sido pensado, muito bem pensado por ele, e que se trataria de uma estratégia política, tá? Eu discordo no seguinte, o que acontece? Primeiro, o Moro ele é um técnico, né? Ele foi juiz, né, antes de ser ministro, então ele é uma pessoa técnica. Ele não tem tino político, ele pode ter vontade política, é a mesma coisa. Eu posso ter admiração, ter até vontade em ser médico, mas se eu não tiver aquele tino, aquele dom natural, né, fica muito mais difícil eu vir a me tornar médico ou um grande profissional, né? Então o Sérgio Moro ele não tem tino político e eu não acredito que nesse pouco espaço de tempo que ele teve contato mais direto com a política, que ele tenha aprendido sobre a arte da política, que é extremamente complexa, né? E outra coisa que eu falo é que se ele tivesse intenção de se envolver, né, politicamente de forma muito direta, seja como um candidato à presidência ou coisa assim, bastava ele seguir o curso natural. Ele continuaria com o Bolsonaro, né, até 2022. Ele poderia, de repente, tentar aí como vice-presidente ou se desligar do Bolsonaro em 2022, se ligando a algum partido ou a políticos que
estão mais alinhados com ele ideologicamente e ele poderia tentar, né, uma candidatura, né? Seria muito fácil pela notoriedade, pelo prestígio que até então o Brasil tinha por ele, né? Então seria algo muito natural dele permanecer, dele entrar e permanecer na política e por um caminho fácil, né? Só que a atitude toda, né, dele enganar, dele fazer a sua manifestação, né, pela imprensa, e as acusações que ele colocou, né, que ele apresentou contra o presidente Bolsonaro, tudo isso foi um grande tiro no pé. Se ele fez isso pensando em manchar, em dividir, né, os eleitores do Bolsonaro, em manchar a imagem, né, desconstruir a imagem do Bolsonaro, foi um grande tiro no pé, né? E aí fica aquela pergunta, será que ele é tão estratégico, né? Antigamente o pessoal falava muito de que Moro era um cara muito estratégico e tudo mais, inclusive eu cheguei a comentar isso, né? As estratégias do Moro, né? Então, como é que uma pessoa assim, até então, que a gente acreditava que era tão estratégico, como é que ele poderia cometer um erro tão crasso, tão grotesco como esse, né? Ainda que houvesse por trás, aí, esse é um outro ponto, políticos que, com essa intenção de manchar, de desconstruir a imagem do Bolsonaro, se usasse do Moro para que isso viesse a acontecer. Então é assim, eu não acredito que o Moro vá se envolver diretamente em política. Eu acho que seria mais fácil ele buscar aí um posicionamento dentro do STF. Mas se ele vier a se candidatar, se aliar politicamente a algum partido para uma possível candidatura à presidência, por exemplo, ele no momento, quer dizer, no momento atual, ele não tem, eu não digo nenhuma, mas uma chance muito pequena, porque ele se queimou muito com toda essa história, né? Se ele tivesse saído de forma mais honrada, né, mais elegante, como aconteceu recentemente com o Mandetta, ele teria muita chance, porque a máscara não teria caído, né? E, então ele continuaria com aquela imagem de herói, aquela imagem irretocável, né? E que nós nos apegamos, né, tão facilmente. Ele sairia com essa imagem e então ele poderia sim ser um grande adversário político do Bolsonaro, mas isso não aconteceu. Mas se fosse o caso do Sérgio Moro, né, hipoteticamente se ele se tornasse aí um presidente da República, ele seria mais uma peça decorativa, o que funcionaria muito melhor dentro de um sistema parlamentar. Dentro do parlamentarismo, ele como figura decorativa, ele seria apenas um fantoche no meio, né, das víboras, né, que existem aí na nossa política, desses figurões aí que mandam e desmandam no nosso país, né? Ele não teria peito e jeito de lidar com isso aí, por experiência, enfim, é aquela coisa que já falei ali atrás, né? Então, por isso que eu vejo que com essa imagem toda dele, né, que foi essa máscara que caiu, ele não tem futuro político. Tá? Podem tentar aí, mas duvido muito que ele consiga alguma coisa dentro do meio político. Agora, que ele tem aliados políticos, ele pode aí ter o interesse aí futuramente de conseguir uma vaga no STF, mas enfim. São apenas especulações, né? Então, a questão do Moro, né, ele já vinha dando sinais da sua posição política, do seu pensamento político, né? Nós é que não
queríamos enxergar, uma vez que estávamos presos à sua imagem aí de super-homem, né, o super-homem da justiça, né? Agora temos que entender uma coisa, ele não fez tudo sozinho, né? Se tratando da Lava Jato, havia toda uma equipe por trás dando respaldo nas investigações, nos processos, né? Moro ele apenas cumpriu seu dever de condenar os culpados mediante inúmeras provas concretas. Então, eram apresentadas provas condenatórias, ele fez o papel dele como juiz de condenar, né? E o Lula, se formos pensar bem, o Lula foi apenas um prêmio de consolação para o povo brasileiro, né? Como a Dilma, que teve o impeachment, né? Tiraram ela da presidência, então foi um prêmio de consolação, porque ao contrário do que muita gente pensa, o Lula ele não é, embora todo histórico de roubo, né, dele, do PT, ele não é o grande centro da corrupção, ele não é o problema. O Lula ele foi apenas até uma espécie de fantoche no meio de figuras muito mais perigosas, né, e até com muito mais poder, que está ativo no nosso meio, né, político e tudo mais. Então, por exemplo, o José Dirceu é muito mais perigoso que o Lula, né? Ele é o cabeça, né, do PT. Então, o Lula foi um prêmio de consolação, né, um banho de piranha, tipo, vamos condenar ele, vai todo mundo ficar feliz e pronto. Só que o problema é muito maior do que isso, né? Tem toda essa questão do Foro de São Paulo, o que está por trás do Foro de São Paulo, os partidos, né, os políticos ligados ao Foro de São Paulo. Tem figurões como o FHC. Então, quer dizer, por que é que a lista da Odebrecht não avançou? Né? Por que é que o Moro, enquanto ministro da Justiça, não fez avançar essa lista da Odebrecht? Né? Porque políticos ligados ao PSDB, ao DEM, não foram investigados por conta de seus crimes, como o Aécio Neves, o próprio Maia, ou mesmo políticos como o Dória, o Alckmin, né? Ou mesmo o PT, porque o PT ainda não foi extinto, uma vez que cometeu uma série de crimes político-partidários, né, de receber dinheiro de fora, dinheiro aí de narcotráfico e tudo mais. Então, ficou aí uma série de pontas soltas, né, de um monte de coisa que ficou aí sem se resolver, né? E então não dá para resumir toda a corrupção, tudo que existe de poder corrupto no país, não dá para resumir simplesmente no Lula ou no PT. No PT. A coisa é muito maior do que isso, né? E o PSDB tem se mostrado aí, tudo indica que ele tem muito mais sujeira do que você imagina, né? No caso aí do Adélio Bispo, e vai muito mais além, né? Ligações aí com o próprio Foro de São Paulo. Então, hoje o Alexandre de Moraes, né? Hoje não, no caso, o vídeo que eu estou gravando, né, no dia de hoje, é dia 29, o Alexandre de Moraes, ele proibiu o presidente de nomear o diretor da Polícia Federal, o Alexandre Ramagem, né? Mas eu não sei por que as pessoas ficaram tão surpresas, né? Criminosos, né, como o Alexandre de Moraes, né, todo esse pessoal aí do STF, né, criminosos só pode dar nisso, quer dizer, é o resultado da nossa cegueira e da nossa omissão lá no passado, né, que permitiu que todo o STF fosse tomado por criminosos, por corruptos. Então, o que nos resta fazer é tentar aí corrigir tudo isso. Como? Saindo às ruas, protestando, ucranizando, tá? Então não esperem dos militares. A nossa luta é no campo político, através do regime que nós adotamos, que é a democracia, tá? Ainda que a democracia no Brasil seja muito questionável, né? Não acredito que vivamos aí uma democracia, muito pelo contrário. Mas seja como for, se queremos
vivenciar a democracia no nosso país, é dessa forma que nós temos que agir, né? Então a luta no campo político ela é demorada, ela é complicada e dolorosa, tá? Então não adianta ter pressa, né? Será de batalha em batalha, vamos perder, vamos ganhar, vamos avançar aos poucos, né? Mas o importante é parar com essa ilusão de achar que os militares vão salvar o Brasil, porque eles não vão, tá? Somos nós os responsáveis e é com a participação popular que poderemos limpar o nosso país, ainda que seja todo esse processo lento, complicado, doloroso. Então esqueçam dessa coisa dos militares, intervenção. Tem exemplos aí como o próprio Mourão, o vice-presidente, que altamente simpático ao regime chinês, né, ao Partido Comunista Chinês. Muitos militares, não são todos, mas uma boa parte dos militares, né, de alta patente tem simpatias aí com a esquerda, com o socialismo, o comunismo. Então, muito complicado, tá? Sobre o André Mendonça, né, que é o novo ministro da Justiça, eu não vou ficar dando palpite aqui, essa coisa de eu gostei, eu não gostei, é que nem aquela história do Aras, né? Todo mundo criticou, mas ele está aí, então, enquanto não estiver atrapalhando, e eu acredito que ele tem tomado algumas posições favoráveis ao Bolsonaro, tá? Independente do seu histórico. Então, é melhor esperar, ficar de olho, né, no novo ministro, André Mendonça, e ver o que vai acontecer. Agora vamos ver como vai ficar com relação ao diretor da Polícia Federal, Alexandre Ramagem. O Bolsonaro, na sua apresentação oficial do André Mendonça, ele fez o comentário que é o sonho dele que o Alexandre Ramagem venha a ser o diretor da Polícia Federal, né? E que ele vai fazer de tudo para que isso venha a se concretizar. E ele falou isso na frente do Toffoli e do Gilmar Mendes, né? É bem interessante isso aí. Então, é uma escolha que está incomodando muita gente, né? Muito tubarão aí, que certamente está metido em muita sujeira, inclusive no caso do Adélio e, como eu já falei, além das ligações com o Foro de São Paulo. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like, seu comentário e vamos até a próxima.